Se você já ouviu falar do Vasco da Gama, sabe que não estamos falando de qualquer time. Estamos falando de uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Hoje, você vai conhecer uma história cheia de conquistas, lutas e superação. Prepare-se para embarcar nessa viagem incrível pelo passado e pelo presente do gigante da colina. Fundado em 21 de agosto de 1898, o Clube de Regatas Vasco da Gama nasceu com o propósito de ser um clube de remo. Mas foi nos gramados do futebol que o Vasco fez história e se tornou um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Desde as suas origens até o estrelato nos campos, a trajetória do Vasco é marcada por desafios, glórias e uma torcida apaixonada. Nos anos 1920, o Vasco entrou para o futebol e logo mostrou que faria muito mais do que apenas competir dentro de campo. Em um período em que o futebol brasileiro ainda era elitista e dominado por clubes que só aceitavam jogadores brancos e de classes mais altas, o Vasco tomou uma postura radical para a época. Ao contrário de muitos times da elite carioca, o Vasco não discriminava. O clube montou um time composto por jogadores negros, mestiços e operários, desafiando o status quo social e esportivo do Brasil. E esse desafio não passou despercebido. Em 1923, após o Vasco vencer o Campeonato Carioca, a Liga Elitista tentou barrar a participação do clube exigindo que o Vasco excluísse seus jogadores de origem humilde e não brancos, alegando que eles não atendiam aos padrões, mas o que aconteceu a seguir se tornou uma das páginas mais emblemáticas da história do futebol. O então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, recusou-se a ceder à pressão. Em uma resposta que ficou marcada na história, ele escreveu a famosa Resposta Histórica, onde afirmou que o clube não abriria mão de seus atletas, pois eram eles os responsáveis pelas vitórias e conquistas do Vasco. O Vasco não pode trair seus ideais de lealdade e justiça, dizia a carta. E assim, o Vasco se retirou da liga, mas manteve seus princípios intactos. Essa atitude não apenas definiu o futuro do clube, mas também abriu caminho para que o futebol brasileiro se tornasse mais inclusivo. O Vasco lutou pelos direitos dos seus jogadores e mostrou que o esporte deveria ser para todos, independentemente da cor da pele ou da classe social. É por isso que o Vasco da Gama é mais do que um clube, é um símbolo de resistência e de igualdade no esporte. Em 1927, o Vasco construiu seu próprio estádio, o imponente São Januário. Um feito notável, pois foi o primeiro clube carioca a erguer um estádio com recursos próprios. Até hoje, São Januário é palco de momentos épicos e guarda o espírito guerreiro do Vasco. O Vasco também é conhecido por seus grandes ídolos. Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do clube, é sinônimo de Vasco. E quem pode esquecer de Romário, o baixinho que deu ao clube o título do Campeonato Brasileiro em 2000. E claro, Edmundo, o animal, que marcou uma geração com sua raça e talento. Esses jogadores ajudaram a construir a mística vascaína e encheram os vascaínos de orgulho. O Vasco coleciona títulos importantes, são 4 campeonatos brasileiros, uma Libertadores da América conquistada em 1998, ano do centenário do clube, além de incontáveis títulos estaduais e torneios internacionais. Cada título do Vasco é uma história de luta e paixão, que alimenta a alma de milhões de torcedores. Mas o que seria do Vasco sem sua torcida? Os vascaínos são conhecidos por sua lealdade e paixão inabalável, sempre apoiando o time em qualquer situação, seja nos momentos de glória ou nas fases difíceis. A torcida do Vasco é uma das mais vibrantes do país e é isso que faz do clube um gigante. Hoje, o Vasco está em uma fase de reconstrução, buscando voltar ao topo do futebol brasileiro. Com novos talentos surgindo e uma torcida que nunca abandona, o futuro promete ser tão grandioso quanto o passado. O Vasco da Gama é muito mais que um clube, é uma história viva de resistência, garra e paixão. Essa é a história do Vasco da Gama, um clube que nasceu no mar, conquistou os campos e se tornou uma verdadeira paixão nacional. Se você é vascaíno ou adora futebol, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros torcedores e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis do futebol.